que é importante você colocar o seu dinheiro para trabalhar sendo jovem? Basicamente, porque existe uma inúmera série de fatores, mas basicamente, primeiro deles, você começa a entender o valor do dinheiro. Como assim o valor do dinheiro? Quando a gente é jovem, quando a gente tem pouca idade e a gente ainda começou a ganhar nosso primeiro dinheiro, etc., e não tem uma série de responsabilidades e não tem uma série de despesas importantes que a gente precisa fazer ao longo dos nossos meses, como, por exemplo, faculdades, ou aluguéis, ou pagar filhos e etc. Como a gente não tem, muitas vezes, essas despesas necessárias altas, a gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, o que a gente faz é simplesmente ou deixar ele parado, ou gastar ele. E gastar ele, você sabe que você nunca consegue. E deixar ele parado é uma espécie de atrasar o gasto, porque se você deixar ele parado e disponível para gastar, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar gastando esse dinheiro também da mesma forma. Então, deixar ele parado não é uma opção para você, de fato, obter riquezas, você de fato acumular patrimônio. Deixar o dinheiro parado não é uma solução. E quando você começa a colocar o dinheiro para trabalhar, quando você começa a investir e achar uma forma lucrativa de trazer dinheiro sem que você precise trabalhar ativamente para isso, você começa a entender o verdadeiro valor do dinheiro. Você começa a ver que cada 10 reais a menos que você gaste e você coloque dentro dessa máquina que produz dinheiro sem que você precise trabalhar, mais você vai estar obtendo, mais riqueza você vai estar acumulando, mais patrimônio você vai acabar tendo, para que no futuro você tenha uma riqueza maior. Então você fique de fato mais rico. Então você precisa entender que o dinheiro começa a ter valor quando você acha formas lucrativas de colocar ele. Se você não acha nunca uma forma interessante de você colocar ele que te gere mais lucro, você sempre vai ficar nesse círculo de ou gastar ou deixar ele parado, e você nunca vai conseguir chegar a outro patamar se você não faz isso. Então a primeira coisa é que você entende o valor do dinheiro. A segunda coisa é que você educa e treina o seu músculo e sua capacidade de poupar. Como assim? Essa capacidade de poupar. Se você não sabe, quando você está começando a fazer alguma economia e tudo mais, é muito difícil você ter essa disciplina de separar um pouquinho todos os meses da sua carteira, de você separar uma parte e viver um pouquinho a menos do que você estaria acostumado a viver, com uma qualidade de vida um pouquinho inferior daquilo que você estaria acostumado a viver, com o propósito de você economizar. E quando você começa a treinar essa disciplina todo santo mês, ou a cada certo período que você recebe seu salário, recebe seu dinheiro, você separa uma parte, você coloca ela dentro dessa máquina que produz dinheiro sem que você precise trabalhar, você vai começar a treinar essa sua capacidade de economizar. Então você vai começar a treinar a sua disciplina de todo santo mês, você separar uma parte da sua grana e colocar ela para o seu patrimônio, você vai começar a se pagar. Então ter essa disciplina é muito importante, porque eu conheço hoje pessoas que não conseguem poupar de forma alguma, pessoas, familiares que não conseguem juntar dinheiro, porque é como se fosse um músculo que nunca foi exercitado, é um músculo fraco, todo músculo que é fraco, todo músculo que não é exercitado é fraco e não consegue desempenhar sua função. Então é como se você tivesse esse músculo fraco e você nunca vai conseguir, de fato, caso você queira fazer uma grande compra ou uma grande conquista financeira na sua vida, você nunca vai conseguir, por conta que você não tem essa habilidade de separar disciplinadamente uma quantia de dinheiro todos os meses e começar a viver com isso. Outra coisa, outro benefício de você começar a colocar seu dinheiro para trabalhar sendo jovem é que você não tem custo de vida alto, igual eu falei. Então você consegue investir uma quantidade de dinheiro maior dessa vez. Então você não precisa, como você não tem um custo de vida gigante, você não precisa sustentar uma casa inteira, você não precisa sustentar familiares, não precisa pagar aluguel, conta de luz, água e tudo mais, você vai conseguir separar uma parte muito maior do que você ganha para você conseguir investir. Eu já lembro que quando eu começava a trabalhar, quando eu estava morando na casa da minha tia, lá em Pará de Minas, algumas vezes eu já consegui separar 80% do que eu ganhava para eu conseguir colocar ele para trabalhar na bolsa de valores. Em que mundo você conseguiria separar 80% do seu ganho quando você é um adulto para você colocar ele para trabalhar? Dificilmente, porque você tem despesas, você tem um custo de vida alto, você tem gastos que você precisa fazer ali no dia a dia. E já quando você é jovem, você não tem essas despesas, você não tem essas responsabilidades, você simplesmente consegue separar uma parte maior desse seu lucro e colocar ele dentro dessa máquina que
traz dinheiro sim que você precisa trabalhar. Outro benefício é que você começa a acumular patrimônio. Então, o patrimônio é a medida de riqueza das pessoas ricas. Repara só, como que é medida a riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo? É de acordo ao salário delas? É de acordo a quanto elas ganham? É de acordo a sua renda mensal? Ou é de acordo ao patrimônio que elas têm? A riqueza das 10 pessoas mais ricas do mundo é medida de acordo ao patrimônio que elas têm. Então, o patrimônio é a riqueza, é a forma em que se mede a riqueza da pessoa. E se você não acha uma forma de colocar dinheiro para trabalhar, você simplesmente nunca mais, ou melhor, nunca na vida, irá acumular patrimônio. Você sempre irá ficar gastando ali o dinheiro que você acaba ganhando, o dinheiro que você acaba economizando e tudo mais, e nunca vai ter nada na vida. Por mais que você ganhe muito, acontece aquele efeito de você ganhar muito e gastar todo esse dinheiro sem saber para onde ele foi. Então você vai ganhar uma quantidade alta de dinheiro e sem você saber, quando vai ver não tem nada. Por quê? Porque você não tem esse hábito de acumular patrimônio. Então acumular patrimônio é tudo. E quanto antes você começa a acumular patrimônio, mais riqueza e mais dinheiro você vai ter lá na frente. Acumular patrimônio vai fazer que você fique uma pessoa cada vez mais rica. Então você precisa de fato acumular patrimônio. E a melhor hora para você começar a fazer isso é quando você é jovem. Outra coisa é que você evita jogar dinheiro fora e se coloca na frente de outras pessoas da sua idade. Quando você descobre de fato e aprende a colocar seu dinheiro para trabalhar de um jeito lucrativo, você começa a colocar ele nessa máquina cada vez mais, você para de ficar torrando e gastando dinheiro sem sentido por aí, e você já fica na frente de outras pessoas da sua mesma idade. Então, enquanto outros jovens da sua idade vão estar por aí apenas se preocupando com o fim de semana, gastando todo o dinheiro em entrada de festa, em combo, em bebida e tudo mais, você vai estar colocando ele para trabalhar, logo você vai ter mais dinheiro que eles lá na frente. Então você vai ter mais patrimônio, você vai ser mais rico, e isso independente de quanto você ganhe. Você não vai precisar ganhar muito mais do que eles para ter mais do que eles. Você vai precisar apenas colocar seu dinheiro para trabalhar melhor do que eles, e geralmente eles não colocam seu dinheiro para trabalhar. Então você consegue já sair na frente da maioria das pessoas da sua idade. Então você sai na frente dessa média. Então você já fica na frente deles e você começa a ter uma carteira cada vez maior, você começa a ter cada vez mais dinheiro, e isso é uma série de benefícios que você consegue fazer com isso para frente.